Depois a gente corta. Boa tarde, então, tudo bem? Nós vamos falar um pouco agora sobre um processo bem interessante na nossa bancada chamado Bootcamp. O que é o Bootcamp? O que é o Bootcamp? São as estratégias, as habilidades, os instrumentos usados para o seu campo de batalha ser vencido a guerra. Então a nossa bancada, nosso bootcamp, nosso local de trabalho, a nossa bancada de reparo técnico avançado, tem que ter equipamentos, instrumentos e ferramentas que possibilitem o diagnóstico com mais precisão. Mais precisão, mais rapidez e mais assertividade. E a gente viu durante esses dias que nós temos vários instrumentos de teste. Dentre eles, o primeiro é o DMM, certo? Não é isso? O nosso Digital Multimeter, que é limitado. O multímetro é limitado para reparo avançado? Muito. Eu tenho uma malha de alimentação do Power Manager. Essa malha de alimentação fornece uma tensão de 3 volts da NEND, por exemplo. A malha 3V0 da NEND, bem conhecida. Se existe uma fuga de corrente nessa malha, de 100 mA, vai alterar a tensão? Não vai. Então, se eu medir só a tensão no meu bootcamp, eu vou ter os mesmos 3 volts lá, mas tem uma fuga de 100 mA. Ah, mas espera aí, quando eu vou medir a tensão e vai resolver? Quando a fuga ou curto nessa malha, se for curto vai parar tudo, mas se for uma fuga muito alta, que chegue no limite que o regulador de 3 volts consegue suprir. Então, se o regulador fornece 1 ampere, por exemplo, eu tenho uma fuga de 100, vai pesar o regulador? Ele vai continuar fornecendo os 3 volts. Você vai medir com o multímetro e vai passar pelo defeito. Não, eu medi as tensões, está tudo normal. Está tudo normal? Não. Fora o teste de diodo reverso, que também é falho no multímetro. Se você usa para diagnóstico do seu bootcamp, as suas habilidades, as suas estratégias, as suas técnicas de reparo, só o multímetro, você está limitado pela medir sua tensão, medir só diodo reverso. Ah, eu consigo pegar muitas falhas em diodo reverso, claro, mas você também está limitado porque diodo reverso, pads, ponto overload, né? Os pads, ponto overload e a tensão, igual eu falei, não adianta nada só medir tensão se você não sabe o estado da corrente, né? Os pads, ponto overload, são aqueles pads que você mede no diodo reverso e dá ponto OL, ponto overload. Eu não sei se o pad está bom, ou se o pad é para ficar o overload mesmo, mas se ele estiver efetivamente aberto. Porque no multímetro, na escala de diodo, né, a escala de semicondutor reverso, a gente mede 600 mV, que é a junção do semicondutor, dá mais ou menos 1000 ohms, e ponto overload dá mais ou menos 10 mega ohms. Ah, legal, mas e se a trilha estiver efetivamente rompida? Vai medir o quê? Ponto overload. Ah, então os pads OL, que às vezes têm resistências muito altas, se efetivamente estiver aberto a trilha, vai medir o quê? Ponto overload. E está bom? Não. Então, se eu tenho uma trilha de comunicação, lá da CPU, tem um resistor de 10 mega, aí eu peguei o diodo reverso, medi aqui, esse resistor, a trilha partiu aqui, ó. Partiu a trilha, não tem contato elétrico. Vai acontecer o que na medida de diodo reverso? Ponto overload. Tá bom? Não. Se tivesse unido aqui, daria qual medida? A mesma. Ah, então, peraí. Quer dizer, então, que se eu tiver um bootcamp só com o meu multímetro, eu fico limitado, né? As minhas estratégias de reparo, as minhas ferramentas de diagnóstico, eu contei 2 pequenos erros aqui. Existem mais. Não são erros, são deficiências normais do instrumento. Legal. Alguma dúvida nisso aí? Ficou claro isso aqui? Então, ok.
Nosso objetivo agora é falar de um equipamento, de um instrumento chamado osciloscópio. O osciloscópio é um equipamento que vai conseguir melhorar a estratégia de bootcamp, porque você vai sempre melhorando, né? A gente tem o DMM, que tem falhas, a gente tem o Smartbox, que tem falhas também, mas já melhora o seu bootcamp, porque ele resolve os problemas do multímetro. Aqui de cara eu já ganho duas vantagens. Primeiro, os pads ponto overload, eu consigo medir no Smartbox. Ah, então peraí. No multímetro os pads ponto overload não se medem. Eu não sei se está aberto ou não está. Se eu tiver SMB, a minha vida já acende uma luz. Ah, tá. Ah, bacana. Então, legal. Já melhora um pouco, né? Se eu tiver, então, o Smartbox, aquela parte que eu falei da tensão, de uma fuga de corrente e o regulador não pesar para ele, e ele conseguir prover a mesma tensão, mesmo com a fuga, no Smartbox ele tem um medidor de corrente. Ah, porque são dois multímetros. Um mede tensão e outro mede microcorrente. Ah, então beleza. Ah, então começou a clarear para mim. Se eu tenho um Smartbox, eu já tenho uma vantagem. Primeiro, medir os pads ponto overload, que na escala de diodo reverso, quando você mede da OL, né? E ter uma noção da corrente da malha, não só da tensão. Ah, bacana. Já dá uma clareada, não é isso? Aí você vai melhorando. Você vai melhorando seu bootcamp. Aí você coloca o Smart Curve. O Smart Curve eu tenho tensão, corrente e frequência. Ah, então tem um componente a mais que vai ajudar mais ainda a avançar seu bootcamp. Legal. Legal, mas agora não é a aula de Unus 3, né? Agora é a aula do Digital Storage Osciloscópio, chamado DSO. Então, o nosso DSO, conhecido vulgarmente, né? O nome técnico, não vulgarmente, desculpa, mas é um osciloscópio. O que é o osciloscópio? O osciloscópio é um instrumento que trabalha aprimorando nosso bootcamp, nossas habilidades, nossas técnicas de descobrir problema. Por quê? Ele traz componentes a mais nas análises que você não consegue fazer com estes instrumentos. Então quer dizer que se eu adquirir um osciloscópio, eu vou entrar num mundo de testes que eu não faço com o multímetro. Claro que eu estou falando de testes avançados, porque com o osciloscópio mede tensão. Ah, com o multímetro mede tensão. Nosso treinamento aqui é avançado, né? Então vamos falar a real, né? Os básicos pouco me interessa. Então o osciloscópio te permite testes avançados que você não faz com esses equipamentos. Ok. Então, o que o meu DSO vai agregar meu bootcamp? O que o meu Digital Storage Osciloscópio vai agregar o meu bootcamp? O que eu vou conseguir fazer se eu adquirir um DSO? O que eu vou agregar no meu bootcamp? Nas minhas estratégias de análise, nas minhas assertividades, na minha precisão no diagnóstico, nos meus testes. Vai agregar algumas coisas bem legais. Primeiro, são 5 pontos que o osciloscópio vai me agregar. Eu estou destacando 5, tá? Então, se eu tenho um osciloscópio na minha bancada, e se ele está dentro da característica mínima necessária, tem uma característica de frequência, gigasamples e de canais mínimos necessários. Não é simplesmente comprar um osciloscópio sem determinar a resolução em hertz, a amostragem, os canais, e achar que vai fazer tudo o que precisa desses 5 pontos. Não. Tem especificações mínimas, que a gente vai falar disso também. Então, quais são os 5 pontos que eu vou ter no meu bootcamp, nas minhas estratégias de reparo, no meu campo de batalha, que eu vou agregar se eu tiver um DSO que respeite as normas mínimas
de frequência suportada, amostras suportadas e canais. 5 pontos. Primeiro deles. Primeiro ponto fundamental que o osciloscópio vai me permitir fazer em relação aos outros instrumentos é a possibilidade de verificar sinais lógicos. Sinais lógicos. O que são sinais lógicos? Nós trabalhamos com um circuito microprocessado. Nós temos uma CPU, aliás, várias, né? CPU da AP, CPU de RF. Então, nós temos vários circuitos microprocessados, onde nós temos vários softwares, software iOS, firmware do modem, e esses softwares controlam vários periféricos. E para controlar, receber dados, receber informação, ativar clock, eu preciso de vários sinais lógicos. Dentre os sinais lógicos que a gente vai trabalhar com o DSO, eu até coloquei aqui agora, antes eu não colocava como sinal lógico, mas o sinal de relógio, de clock, agora a gente já considera. É um sinal lógico de clock, que é o ciclo de máquina. Eu colocava num submenu agora, mas agora ele está cada vez mais complexo. O clock, que é o pulso de ciclo de máquina, não é só um cristal oscilador que nós temos, não é só um ciclo de máquina. A gente tem que ter várias bases de tempo para que o circuito funcione. Tem clock no NFC, tem clock na baseband, tem clock no PLL de RF, tem clock na CPU, tem clock no Power Manager, tem clock no touch. Então, o sinal de relógio, e com as mais variadas frequências, é um sinal fundamental que você não testa com o multímetro. Ah, mas o meu multímetro mede frequência. Legal. Uma coisa é medir a frequência, outra coisa é ver a forma de onda. Ah, então, peraí. O osciloscópio me permite enxergar a forma de onda de um sinal elétrico. Contínuo, alternado, offset, que é a mistura dos dois, dente de serra, triangular, quadrada. Então, com o osciloscópio eu consigo enxergar, trazer para o mundo do tempo, que o osciloscópio mostra as imagens no domínio do tempo, e você pode congelar essa imagem no screen e analisá-la. Ah, então o osciloscópio, o primeiro ponto que ele me permite, verificar sinais lógicos. Watchdog, reset, preset, enables, disables, vários sinais, inclusive eu coloquei até o sinal de clock, porque a gente tem múltiplos clocks, e eu tenho circuitos inteligentes, eu tenho CIs, hoje no iPhone 13 Pro Max, só para gerenciar o clock. Então a gente tem uma complexidade, sim, do sinal de clock. Então, por exemplo, quais são alguns sinais lógicos que eu consigo aferir com o meu DSO? RST, Watch, Dog, Enables, verificar o pulso de Enable, Disable, Preset, System, Live. Poxa, então, peraí. São 5 destaques que eu falei com o osciloscópio, tem mais? Mas dentre esses 5, um deles são a possibilidade de eu conseguir medir sinais lógicos. Clock, reset, watchdog, preset, enable, disable, watchdog e por aí vai. E tem várias subdivisões aqui de sinais lógicos, né? E a gente tem várias possibilidades, então, de agregar, medir sinais lógicos. Legal. Alguma pergunta aqui? Então, se eu tiver um DSO, eu destaquei 5 pontos que vão me agregar, mas são mais, tá? Mas eu vou falar só de 5 por enquanto, que vão aumentar meu bootcamp. Primeiro, eu não consigo medir esses tipos de sinais lógicos com meu multímetro. Ah, mas eu meço diodo reverso lá e dá valor. Ah, eu meço com Smart Box, dá valor. Ah, eu meço com Smart Curve e dá valor. Ok. Dentro dos circuitos integrados, dentro das portas do CI, então aqui eu tenho um CI, por exemplo. Aqui eu tenho uma CPU, por exemplo, aqui, ó. A CPU manda um sinal lógico de reset. Lá para a baseband, ó. Tu, BB. Ok. Aí eu tenho aqui um capacitor aqui, em paralelo. Eu tenho um resistor aqui,
PUAP, por exemplo, no mais 1.8 volts, aí a minha board está desligada. Aí eu venho aqui, pego o meu DMM, pego o meu Smart Curve, pego o meu SMB, meço, tem valor? Tem. O que eu estou medindo? Somente os componentes da linha analógica. Por quê? Se a minha placa estiver desligada, que é o teste que você faz com o diodo reverso, é com a placa desligada. Smart Curve, desligado. SMB, uma das técnicas também desligado. Dentro do CI eu tenho aqui uma proteção chamada Open Coletor ou Open Dreno. Tem um MOSFET aqui que não vai deixar a comunicação com o mundo interno do chip. Então você não testa o chip, você testa somente os componentes analógicos do ramo ali. Legal, eles estragam? Sim. O resistor PUAP pode estar alterado, o capacitor pode estar em curto. Acontece. Mas o sinal digital você não vê. Porque o sinal digital é uma transição, é um estado lógico de um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo tem uma característica específica. Quando falamos em sinais digitais, é 1 ou 0, ou 0 ou 1. Então essa transição aqui, por exemplo, é um estado de reset. Sai do nível 0 para o nível alto, num intervalo de tempo específico. Foi programado que essa transição de nível lógico será o pulso de reset. E com o multímetro você não tem capacidade de ver isso. Você consegue ver que tem tensão ou não tem tensão. E se eu tiver uma frequência lá, ele vai dar um valor médio daquilo ali. Então eu não consigo enxergar com o multímetro um sinal lógico. Efetivamente não. Né? Eu vou colocar a luzinha piscando. Também, se fosse a luzinha piscando, não existiria um osciloscópio, né? Então sinais lógicos. Legal. Mas o que eu vou agregar no meu bootcamp se eu investir num DSO? Eu vou agregar no bootcamp, se eu investir no DSO, além dos sinais lógicos. Tem caneta nova lá na sua sala? Pega lá, por favor. Isso, pega lá. Além dos sinais lógicos, barramentos de controle. Então além dos sinais lógicos, eu vou conseguir, dependendo aí da minha definição do meu osciloscópio, da quantidade de canais que ele tenha, medir os barramentos de controle. O que são barramentos de controle? Já dizia Pirelli, potência não é nada sem controle. Barramentos de controle são interligações entre o master, CPU, e os slaves, no qual existe uma comunicação de controle. Manda a confirmação para você de uma função, você confirma que recebeu, executa essa função. Então, existe pinos de comunicação de controle. Esses barramentos, você afere esses barramentos com um osciloscópio. Então os barramentos de controle eu não consigo medir com o multímetro? Não consigo medir com o Smart Curve? Eu não consigo medir com o Smart Box? Não, senhor. Eu só testo os componentes analógicos desse sinal. Porque dentro desses barramentos, desses sinais digitais, existe um transistor que bloqueia a comunicação. Então você não enxerga nada dentro do CI. Então eu tenho barramentos de controle. O que é controle mesmo? O que é o controle? Eu vou exercer um comando para um periférico e ele executar esse comando. E você confirmar que ele executou, ou você vai enviar um dado para ele, ele vai enviar um dado para você. Então tem que ter uma comunicação de controle para executar uma função. Quando você dá a partida no motor de gás, você está executando a função. Então esse controle que você tem que fazer, tem que andar. Ok? Então eu tenho vários tipos de barramento de controle. I2C, SPI, ISP, SWD, tem vários. E esses barramentos de controle podem ser aferidos do nosso osciloscópio. Bacana. Então, se eu tenho um osciloscópio, eu consigo não só aferir, mas verificar se eu dei uma ordem para o periférico. Por exemplo, eu sou o master, vocês são os slaves. Então, aqui eu tenho áudio, câmera, carga, chestnut e backlight. Todos esses componentes estão ligados num barramento de controle em comum, em paralelo, chamado barramento I2C2, por exemplo.
Então eu mando uma ordem para o João, o Júlio recebe, mas não executa, porque ela tem o nome de João. Eu mando uma ordem para o João, o Carlos não mexe, porque mesmo ele tendo recebido a ordem, tem o codinome dele. Então os barramentos de controle estão dependurados em paralelo. Se um periférico, um CI, que não tem nada a ver com o backlight, estragou, entrou em curto-circuito, ele vai parar o barramento todo. Todo mundo que depende desse barramento vai danificar. Só que tem um problema. Como são barramento lógico, a corrente é muito baixa. Se alguém entrar em curto e matar o barramento, o consumo da placa não será tão alterado como um curto. Aí você tem um baixo consumo e não liga. Porque o barramento 2C parou. Que faz a energização, por exemplo. Ou parou o backlight, mas a falha no áudio. Eu só estou dando um exemplo, tá? Só estou usando analogias para vocês entenderem. Cada circuito tem a divisão de barramentos aí diferentes. O fabricante determina isso. A lógica é dizer o quê? Que o barramento de controle está ligado em paralelo e um componente que não tem nada a ver com backlight, por exemplo, se ele estiver ligado no mesmo barramento, ele pode parar e para tudo. Para inclusive o backlight. Aí seu aparelho não vai acender o display, você vai trabalhar no backlight e não é ali o problema. Não tem controle. E não é por causa do backlight. É um efeito colateral. Ah, então os barramentos de controle eu consigo testar com o meu osciloscópio? Sim, sim, senhor. Já está começando a valer a pena aí, hein? Certo. 3. Barramentos de dados. Barramento de dados. Ah, então eu consigo testar barramentos de dados. Eu coloquei data aqui, né? Porque é clock e data. Barramentos de dados. Barramentos de dados. O que são barramentos de dados? Por exemplo, eu tenho uma câmera. A câmera captura uma imagem analógica, converte em sinais digitais. Esses dados convertidos que correspondem à imagem em bits têm que ser transferidos para um buffer, para a CPU ou para a GPU. Então, os barramentos de dados onde trafegam os dados in-out para a câmera, por exemplo, são chamados barramentos de dados. Um display, eu quero exibir uma imagem no display. Então, eu preciso, além de ter tensão no display, ter barramento de controle no display, sinais lógicos no display, eu tenho que ter o quê? Barramento de dados, onde vão trafegar os dados binários para o CI do display converter aqueles bits em caracteres. Certo? Ah, então, com o meu osciloscópio, eu consigo medir alguns sinais digitais, alguns barramentos de dados. Por que alguns? Porque existem uns que têm uma velocidade muito alta, que a frequência do seu DSO tem que ser muito alta para conseguir fazer tal medida. Então, se você tiver um osciloscópio top de linha, você consegue aferir praticamente quase todos os barramentos de dados da placa. Se você tiver um mediano, consegue medir alguns dos barramentos de dados da placa. Barramento de display consegue, de uma câmera consegue. Já o barramento MIP, por exemplo, que é um barramento de dados entre CPU e memória NAND. Lembra que a gente fez NAND hoje? Vocês não fizeram NAND hoje? A NAND comunica com a CPU através de um barramento de altíssima velocidade. É um barramento MIP. Um osciloscópio convencional de só 100 MHz não brinca ali. Mas um de 500 MHz já brinca. Só que a diferença de um 100 para um 500 é muito grande. Tá? Ah, então tem isso ainda. Não é só comprar um osciloscópio que eu vou achar que eu vou fazer tudo. Não, você tem que comprar um que supra a sua necessidade. Muitas vezes não vai valer a pena se a demanda daquela necessidade for muito grande. Por exemplo, o MIP não tem demanda que justifique hoje isso, né? Mas a comunicação do CI do Wi-Fi com a CPU também é barramento MIP. NAND com CI do Wi-Fi com a CPU, barramento MIP. Então tem muita necessidade. Mas o instrumento de 500 MHz é muito caro. Um osciloscópio de barramento MIP hoje é na faixa de 15 mil reais. Fora as sondas, que a sonda também tem que ter 500 MHz. Uma sonda de 500 MHz é 700 reais, só a sonda. Beleza, então tá. Então já falei 3 pontos, né? Já falei 3 pontos. Inclusive vocês têm uma folha que eu passei para vocês aí, não tem isso? A gente viu aí. Quarto ponto
quarto ponto que o DSO vai me ajudar no meu bootcamp. Vai ajudar a fazer testes nos componentes. Caramba, então se eu tiver um DSO, eu consigo fazer alguns testes nos componentes da minha board? Sim, principalmente o teste do efeito transitório, que é o teste do indutor, por exemplo, dos bucks que você faz com o DSO. Você faz o teste dos bucks lá com o indutor, você pega o efeito a compensação dele aqui. Então você pega essa compensação aqui, você consegue fazer testes, claro que com não 100% de efetividade, eu não falo em valor do componente, mas eu falo na função, princípio básico de funcionamento. O indutor tem essa compensação. Então você consegue com o osciloscópio pegar efeitos de compensação, efeitos transitórios nos componentes. Um componente em repouso, quando você aplica uma tensão nele, tem um efeito transitório. Você consegue capturar esse efeito e ver se ele está com um comportamento compatível com o que ele é. Então com o DSO eu consigo fazer testes, né, em loco, montado na board. Testar um indutor na placa. O funcionamento, se ele der uma forma de onda, que é o desenho gráfico característico da compensação que caracteriza o indutor, eu tenho a dizer que ele pode estar bom, mesmo sem tirar da placa. Já ajuda bastante, né? Consigo fazer teste em alguns componentes, vendo essa compensação e deduzir que ele pode estar funcionando. Já ajuda. Porque não vou ter que tirar ele da placa, fazer o teste, soldar ele na placa, estressa a board, estressa o componente, esquenta para tirar, esquenta para limpar, esquenta para... testa, solda. Então 4 vezes você vai esquentar o componente ali para... Aqueles book ali do PMI, por exemplo. Dá para testar com osciloscópio, exatamente. É bom, né? É muito bom, estraga bastante, né? Estraga-se bastante, então você consegue pegar. Então o osciloscópio me agrega, então, teste de componentes. Legal. Mas não é testar igual o multímetro não, tá, gente? Não é testar igual o multímetro que a gente está falando não, né? Beleza? E o quinto ponto que o DSO vai me ajudar no meu bootcamp é a parte normal de medir tensões contínuas, DC, AC, offset, que é a tensão contínua junto com a tensão alternada, que está muito presente nos nossos circuitos, tensão contínua junto com a alternada. Então eu consigo verificar aqui os sinais elétricos no nosso screen, no nosso display do nosso DSO. Então o DSO vai agregar para a gente aí mais que 5, mas eu destaquei 5. Alguns pontos básicos da manutenção que vale a pena efetivamente investir no DSO. Eu já consigo melhorar bastante o meu bootcamp. Legal. Podemos continuar? Ok. Já descobri, já percebi que tenho que investir no DSO. Porque sinais lógicos, barramentos de controle, barramentos de dados, só nisso aí, os outros equipamentos não testam. E essas falhas estão ligadas a falhas de circuitos complexos. Por quê? Definir o problema é crucial para uma manutenção sistêmica. Problema definido, 50% resolvido. Definir o problema é crucial. É mais difícil definir o problema do que executar a manutenção. Você acertar efetivamente o que é a falha. E para isso, tem que ter ferramentas, tem que ter instrumento no seu campo de batalha. Então a guerra se vence com diagnóstico, análises, medidas, testes, experiência e a prática. Problema definido, 50% resolvido. Nos circuitos complexos que vivemos hoje, a interação entre os componentes é muito grande. A baseband está ligado, o codec de áudio está ligado com o sensor de proximidade, está ligado com o botão home, está ligado com tudo está interligado, todos os componentes estão interligados. Então, se você tem uma falha num componente, muitas vezes tem um efeito colateral, que não é aquela falha, mas aquela doença que está ali, se você der o remédio errado, você não está corrigindo aquela doença. Eu quero que você acerte a causa. E para acertar a causa, tem que fazer o diagnóstico correto. Quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. Praticar, praticar, praticar. Como já dizia, né? Prática é a mãe do aprendizado.
Quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. Prática, a mãe do aprendizado. Então, nos circuitos complexos que nós temos hoje, a manutenção do sistema, o pensamento no conjunto é muito importante. Então, quando você tiver uma solução de problema, você não pode focar só no sintoma. Muitas vezes é um efeito borboleta que está ali. Um pequeno resistor pode causar uma falha catastrófica. Você está tirando o CPU, você está fazendo swap de RF por causa de um resistor. Porque você não entendeu que o que importa não é a quantidade de componentes, mas a interligação entre eles. E às vezes um resistor, que é uma borboletinha no universo, bateu a asa, causou uma tempestade aqui em Belo Horizonte. Porque você está preocupado em fazer swap de CPU, em fazer rebale na baseband, sendo que é um resistor, é um capacitor alterado, é um barramento de controle, é um sistema simples, porém complexo. É um circuito simples, porém complexo. Então, a manutenção sistêmica complexa exige pensamento sistêmico. Então, nunca você vai... Peraí, ele está falhando no vibracal. Mas será que realmente é o vibracal? O que está interligado com o barramento de controle do vibracal? O que está interligado com o barramento de dados do vibracal? Quais são as tensões que compartilham o vibracal e outros componentes? Existe a comunicação do vibracal com outro componente? Porque aquele outro que eu não testei, aquela função, às vezes é uma função de giroscópio, eu não testei, mas está interligado, o giroscópio está com fuga, está matando o vibracal. E você não testa o giroscópio efetivamente, raramente. Mas então o checklist é muito importante, porque às vezes você pega uma falha que o cliente acha que é principal, mas não é. Tem uma falha principal escondida lá porque você não faz um checklist bom. Aí você percebe que ele não gira a tela. O cliente reclamou do vibracal e a falha estava lá. O giroscópio está interligado com o vibracal, parou o giroscópio, o barramento de controle é o mesmo, parou, vibra. São só exemplos que eu estou dando, tá? Para ter o pensamento sistêmico, ok? Legal. Então, qual o primeiro ponto? Qual osciloscópio comprar, né? Bem, o osciloscópio tem uma regrinha, chamada regra das 5 vezes. Para tensões contínuas, sinais digitais, por exemplo, né? Tem uma regra das 5 vezes. 5 vezes. O que é isso? Se eu quiser medir um sinal digital, por exemplo, um barramento de sinais digitais, por exemplo, eu tenho que implementar uma regra de 5. O que essa regra de 5 faz? O meu osciloscópio é 100 MHz, que é uma frequência relativamente boa para trabalhar com o osciloscópio. Eu vou pegar esse número 5 aqui, eu vou dividir isso aqui por 100. Vou dividir o 100 por 5, vai dar o quê? 20 MHz. Ah, então, peraí, quer dizer que um osciloscópio de 100 MHz mede bem sinais quadrados de 20 MHz. De novo, um osciloscópio de 100 MHz mede bem sinais quadrados, mas não só tem sinais quadrados. Calma que ele vai medir mais frequências, calma. Mas barramentos de dados, né, barramentos de controle, se a velocidade dessas comunicações forem muito altas, o seu DSO de 100 MHz mede no máximo quanto? 20. Mas fiquem tranquilos, barramentos de controle estão abaixo disso aí. Então, vai medir tranquilamente. O problema são os barramentos de dados. Alguns deles têm frequências de 100 MHz ou mais. Aí eu vou aplicar a regra ao contrário. Ah, quer dizer então que para medir o barramento PCIe, Peripheral Component Interconnection Express, que é o barramento PCIe. O barramento PCIe é a comunicação da NAND com a CPU, CI do Wi-Fi com a CPU. A gente está aí mais ou menos aí a 100 MHz. Para mim medir 100 MHz em sinal quadrado, digital dados, eu tenho que ter um osciloscópio de quanto? Pelo menos 500. Ah, então peraí. O nosso bolso aguenta comprar razoavelmente um de 100, né? Então o nosso bolso aqui, quem puder comprar um de 500, consegue medir barramentos de dados aí, PCIe, por exemplo. Só que tem a limitação do bolso. Legal. Então quando eu trabalho com sinais digitais, um DSO de 100 MHz, né, mede bem 20 MHz. O mesmo osciloscópio de 100 MHz
Se eu medir, por exemplo, um sinal alternado, uma frequência, um sinal de frequência qualquer, um sinal alternado, por exemplo, ele mede 70,7% da frequência nominal dele. Ah, então, peraí, com o osciloscópio de 100 MHz, mede bem, sem dar perda, 70,7 MHz, quando eu trabalhar com sinais alternados. Clock, o sinal de clock do oscilador. Ah, então já melhorou, né? Porque no nosso iPhone, por exemplo, o clock é 38, maior frequência, 38,4 MHz. 38,4 cabe dentro de 70, tranquilo. Então não é de todo ruim. A regrinha para barramentos de dados é 5 vezes. A regra para sinais senoidais, por exemplo, sinais que não são dados digitais, 70,7%, que é a perda de 3 dB. Ah, então é legal. Então eu tenho que comprar um osciloscópio pelo menos de 100 MHz, né? Porque senão o negócio começa a ficar muito ruim. Porque se eu comprar um de 50 MHz, sim, já não vai dar para medir a frequência do clock do cristal oscilador, que é fundamental para o RF, para a parte lógica. Porque ele tem perda. Ele tem perda nas medidas. Ele começa a atenuar o sinal, a dar perda no sinal quando chega perto do limite da largura de banda dele. Legal. Então o osciloscópio tem que ser pelo menos 100 MHz de frequência. 100 MHz. Agora, existe uma regra de Nyquist que é o seguinte: ele tem que ter pelo menos 2,5 vezes a quantidade de gigasamples em relação à frequência, no mínimo. Então, o osciloscópio de 100 MHz, se ele tiver aqui 2,5 vezes, vou colocar até mais, que tem mais do que isso, 500 gigasamples por segundo. Então, essa quantidade de amostras aqui, ó, é a quantidade de amostras que ele pega de um sinal. Por exemplo, tem um sinal senoidal aqui. Eu vou converter esse sinal em dados digitais. Então, ele vai pegar amostras desse sinal e vai criar números binários correspondentes a esse sinal. Quanto mais amostras ele tem, mais fidedigno é a conversão digital para analógico para digital. Um osciloscópio razoável hoje, 100 MHz, 500 gigasamples. Ideal, 1 gigasamples. Esses aí vocês podem perceber aí na tela de vocês. Vamos ler aí quantos megahertz ele tem e quantos gigasamples. 100 MHz, quantos gigasamples? O que é gigasamples? É a taxa de decodificação do sinal analógico para digital que ele tem. Ele grava amostras da conversão A para D. Quanto mais amostra ele tem, mais igual o sinal analógico ele é. Esses são quantos megahertz? Esse aqui é 50. Pois é, esse é 50 MHz, mas ele é desbloqueado para 100. Ah, então eu posso fazer isso? Pode. Então você compra uma licença do fabricante e desbloqueia ele para 100 MHz, porque o hardware é o mesmo. Claro que até o máximo é até 150 que esses aí vão. Olha lá, esse aqui é 100 MHz, 1 gigasamples. Tá vendo lá direito em cima? 1 gigasamples, isso. Quanto que é esse aí? 50 MHz, 1 gigasample. Ah, mas espera aí. Tem osciloscópio aí de 50 MHz, eu não estou falando que é 100. Gente, os osciloscópios têm funções bloqueadas igual a box, quando você compra box para desbloquear celular. Ele pode ter protocolo para você colocar, trigger. Você pode implementar acessórios nele igual um carro. Você compra ele standard. Aí você coloca vidro elétrico, coloca ar-condicionado, né? Isso é de um tempo que já não existe mais, né? Hoje em dia já vem tudo... Só ficou caro e vem completo, meia boca, né? Então, o osciloscópio ele é standard. Você pode colocar pacote de dados nele, pode aumentar a largura de banda. Então, por exemplo, esses rigols aí, ó, são 50 MHz. A gente desbloqueia eles oficialmente, pega um pendrive, baixa a licença, coloca o pendrive, ele desbloqueia para 100 MHz. Só que tem um problema. Ele veio com as pontas de 50 MHz. Se eu tenho uma ponta que trabalha com 50 e eu desbloqueio para 100, eu tenho que fazer o quê? Trocar as pontas, né? Porque vai ficar limitado a 50. Não adiantaria nada eu só desbloquear ele para 100. Aí vem aquela história. 100 MHz, média de sinal quadrado, 20 MHz. Massa sinal, um clock, por exemplo, 70,7 MHz. Só que eu tenho que trocar a sonda. Porque a sonda também vem com a frequência que ele suporta. Ah, então já descobri que tem que ter aí 100 MHz, 500 gigasamples e agora 4 CH, 4 canais.
Ah, tá. Mas por que 4 canais? O que é canal? O que é canal? Vamos supor que o osciloscópio é um instrumento como se fosse um multímetro. Você tem, por exemplo, 4 medidas simultâneas independentes. No caso desses aí, são 4 canais. Eu posso fazer 4 testes independentes em cada um dos canais. Se ele tiver 2 canais só, eu faço 2 testes independentes em cada um dos canais. Porém, tem barramentos de controle que tem 4 vias, tem 3 vias. Se eu tenho só 2 canais, eu até consigo ver, mas fica mais difícil de analisar. Então, pelo menos 4 CH. O que são os canais? Onde você conecta a sonda, a ponta de prova no multímetro, é aquele cabo que você faz o teste, no osciloscópio não é ponta de prova, é sonda. Então você conecta a sonda, 4 sondas, em 4 canais distintos, que você pode fazer 4 medidas independentes. Isso é muito bom, porque, por exemplo, eu tenho um amplificador, eu tenho uma falha no microfone, eu tenho o sinal do microfone aqui, liga no amplificador, liga no alto-falante. Um desenho simples aqui, ó. Eu posso colocar um canal 1 aqui, o canal 2 aqui, descobrir onde está a distorção, se o erro está na entrada ou na saída. Então, quanto mais canal eu tiver, mais fácil para mim fazer a minha análise numa falha convencional ou num barramento de controle, um barramento de dados, por exemplo. O barramento de dados do RF, o RF-FE MIP, novo agora, são 3 canais. SDA, SCL e 1.8. Então tem que ter 3 canais. Então não adianta você fazer economia porca, comprar um de 2 canais, porque vai precisar futuramente de 3 canais. E um bom osciloscópio dura 20 anos. Um bom osciloscópio dura 20 anos. Pode tunar ele? Pode sim, também, pode. O número de 100 vai até 200. Você consegue. Mas isso é pago também, tá? Claro que também tem essa tunagem, esse desbloqueio não oficial. Também existe na internet. Você pode tunar não oficialmente. É possível também. Mas quando você faz esse desbloqueio, você normalmente paga para o fabricante. Muitas vezes não é tão barato esse unlock, essa licença. E ela tem uma validade curta. Passa um tempo, ela para. Você tem que comprar de novo. Claro que eu não posso ficar falando para você, faz o crack, o free aí. Mas existe na internet o free. Entendeu? E não é difícil de fazer. Só que o nosso objetivo aqui também não é ficar fazendo isso, né? A gente tem que tentar ensinar aqui a forma correta de fazer as coisas. Né? Então eu tenho que comprar um DSO que tenha 100 MHz de frequência, a taxa de amostragem da codificação de A para D para gravar essa forma de onda na memória mais fidedigna do que ela é, 500 gigasamples pelo menos. O recomendado é 2,5 vezes a frequência aqui, seria 250 gigasamples, mas quanto mais gigasamples eu tenho, mais real grava na memória a minha forma de onda. Muitas vezes eu tenho uma forma de onda assim, um barramento de alta velocidade de dados. Então aqui eu tenho a forma de onda, aqui eu tenho os bursts. E nesses bursts estão informações. Se eu salvar aqui com muita taxa de amostragem, quando eu decompor para analisar, fica perfeito. É como se estivesse medindo na hora o sinal. Então o gigasamples alto é muito bom. Então a gente já sabe qual osciloscópio comprar. 100 mega, 500 gigasamples e 4 canais. O que o osciloscópio vai agregar no meu bootcamp? Número 1, sinais lógicos. Número 2, barramentos de controle. Número 3, barramentos de dados. Número 4, barramento de dados está lá nos MIP, né? Se ele for, mas tem que ser 500 MB para medir isso, né? Número 4, componentes, né? O efeito transitório, a compensação no indutor, por exemplo, a curva de um capacitor. Número 5, os sinais convencionais, sinais elétricos, contínuos, alternados, offset, que é a mistura dos dois. Então a gente tem uma gama de sinais elétricos que a gente pode medir com o osciloscópio também, né? Que são sinais aí que o osciloscópio também é um voltímetro, ele é um frequencímetro. A gente consegue usar ele aí também para medir vários outros tipos de sinais, a não ser os complexos. Não é isso? Não dá para fazer muito teste com o DSO. Certo ou não, professor Júlio? Está com sono, professor? Estou. Tá?
Tá com sono, professor? Vocês têm um papel aí na mão de vocês, onde a gente tem uma forma de onda. Lembrando, o DSO trabalha no domínio do tempo. O DSO trabalha no domínio do tempo. Mas o que é esse bendito domínio do tempo? O que é esse bendito domínio do tempo? Né? Nós temos aí dois instrumentos muito importantes na manutenção. Um deles é o digital storage osciloscópio, que é o DSO, que trabalha no domínio do tempo, e o analisador de espectro, que trabalha no domínio da frequência. Legal. Mas o que me interessa para a gente agora é o domínio do tempo. O que é esse bendito domínio do tempo? Se vocês perceberem aí na mão de vocês, a gente tem uma forma de onda plotada. Opa, peraí. Estou falando aqui vários termos já, para vocês já irem fixando. Quer dizer, então, que quando eu enxergo um sinal elétrico no screen, na tela do meu osciloscópio, esse sinal chama forma de onda plotada. Então, no meu display, quando eu meço uma forma de onda, um sinal elétrico, se chama forma de onda plotada. Eu estou plotando uma forma de onda. Eu estou exibindo uma imagem, um sinal elétrico, senoidal, quadrado, barramento de dados, triangular, dente de serra, sinal lógico. Então, eu estou exibindo uma forma de onda, eu estou plotando uma forma de onda no screen do meu osciloscópio. Legal, então podem, por favor, ligar os seus osciloscópios aí, por favor. Bem, primeiramente a gente vai entender que o nosso treinamento aqui, não é para ensinar o modo alto. Que o modo alto é para técnico Fanta. Aqui é Coca-Cola mesmo. A gente vai aprender a usar aqui no modo old school. Ou você é Fanta, professor? Essa Coca é Fanta ou é Coca mesmo? É Coca-Cola. Então tá bom. É Coca, é Coca. Então a gente vai perceber que o osciloscópio, a gente aqui no nosso treinamento, bootcamp, nós não usamos a função alto. Professor, o que é a função alto? É a função que você fica bobo, sem aprender a usar a ferramenta. Porque ela tem um botãozinho ali, que ajusta para você. Só que quando você quer medir sinais lógicos, barramento de controle, né, barramento de dados, essa função não é tão legal. Então, se você não aprender a usar no modo old school, vai medir só cristal oscilador. E o nosso objetivo não é esse. Então quer dizer então que essa tecla alta aí, só para calibrar a sonda. Calibrar a sonda? Não, o que é sonda? O que é sonda? A ponta de prova se chama sonda. Né? Júlio, pega a sonda lá, por favor. Uma sonda para cada um, por favor. Transforma os sinais invisíveis em imagem, né, rapaz? O osciloscópio traz um sinal elétrico no domínio do nosso tempo. Então, o osciloscópio consegue pegar um sinal elétrico, trazer para o nosso tempo e você manipular no tempo esse sinal. Você pode congelar, ampliar, manipular, medir os períodos, a amplitude, a frequência. Então, ele te traz um sinal elétrico que para o olho não é visível, para o tempo do nosso domínio, da nossa visão. Então, o domínio do tempo é trazer um sinal elétrico que viaja na velocidade muito alta que o olho não consegue perceber. Claro que o sinal elétrico não é igual ao sinal de radiofrequência. RF viaja no vácuo, praticamente viaja no vácuo a velocidade da luz e no ar quase na velocidade da luz. O sinal elétrico, você corre mais rápido que ele, mas o seu olho não consegue perceber um sinal, uma variação no multímetro, por exemplo. Já o osciloscópio traz uma possibilidade de parar essa forma de onda, congelar ela no tempo. Aí você analisá-la no tempo. Legal. Vocês estão com a sonda aí, já conectaram a sonda no canal 1, não é isso? A sonda está conectada no canal 1. Vocês perceberam que o screen do seu osciloscópio, isso aqui é uma forma de onda que vocês estão vendo aí, certo? Essa forma de onda é senoidal, ela é periódica. Ela tem uma amplitude, que é a tensão dela, que é o quantos volts ela tem de pico a pico. A gente chama isso aqui de amplitude. Então, o sinal elétrico tem amplitude. Quanto mais alto ele é nesse eixo aqui, maior é a sua amplitude, maior a tensão ele tem.
Então, o primeiro eixo que a gente vai aprender no osciloscópio é o eixo vertical, chamado YY, que é a amplitude. Então, aqui, ó, o nosso osciloscópio, ele tem tem um screen com várias subdivisões. Certo? Várias subdivisões. Vou colocar só 4 aqui. E aqui eu tenho o eixo 0. Por exemplo, o eixo 0, eu vou colocar um traço aqui sem sinal nenhum. Sem sinal nenhum, ele tem que ficar, sem sinal nenhum acoplado nas suas sondas, ele tem que ficar no eixo 0. Claro que ele está pegando ruído, por isso que ele nem está tão reto, porque vocês estão vendo aí, ó, que ele está pegando ruído do ambiente, que ele está se comportando como uma antena. Né? Então tem ruído aí no ar. Eu vou te... É muito sensível. Deve estar aqui com... Já vou te ajudar. Vou mexer. Então, nós vamos aprender agora, o primeiro ponto é o eixo da amplitude, volts por divisão. Então a gente vai aprender aqui, tem algumas letras mágicas no DSO. Eu queria que vocês anotassem isso aqui, por favor. Que essas são as letras mágicas no mundo do DSO. Presta essas canetas aí, Júlio. Não presta azul, a caneta azul, canetinha de quadro azul. Ele tá com azul. Não é isso que eu quero, não, caneta de quadro. Então aqui, ó. Quais são as letrinhas mágicas do osciloscópio? O eixo vertical, a gente chama de YY. É a amplitude. Amplitude. Então a gente tem que decorar isso aqui, ó. Tem que transferir aí de um cérebro para o outro isso aí, ó. Amplitude. Amplitude do sinal, a quantidade de volts que esse sinal tem, a amplitude em volts, pico a pico, que ele tem. Então, a amplitude é o eixo vertical da amplitude do sinal, chamado YY, amplitude. No DSO tem um ajuste, um knob, tem um menu específico para amplitude. Você vai achar como volts por divisão. Se você perceber, no screen, no corpo do seu osciloscópio, todo esse contorno aqui, ó, se refere ao quê? Ajuste do vertical, YY. Tudo que está aqui, ó, nesse circulado aqui, ó, se refere a ajustes do vertical. Ah, então você já começou a descobrir que no painel do seu instrumento existe uma opção com vários ajustes ligados à amplitude, ao vertical. Quando você altera essa amplitude aí, volts por divisão, você aumenta a amplitude ou diminui da exibição da forma de onda. Lembrando, você não está alterando o sinal que a sua placa está gerando. Ah, peraí, para trabalhar com osciloscópio, é um teste quente. Então, o Device Under Test, que é o processo de testar uma board, que é chamado DUT, a placa tem que estar o quê? Energizada. Ah, mas se minha placa estiver em curto, dá para testar? Não. Se minha placa tiver com um pulso de baixo consumo e desliga, dá para testar? Sim, pode ser a falha do barramento de controle que ela não está ligando. Ah, se minha placa tem um consumo alto, dá para testar? Sim. Se ela está em curto? Não. Uma placa em curto não testa sinais lógicos, barramento de controle, barramento de dados. Não, mas uma placa reiniciando, desligando sozinho, baixo consumo não liga, travado, se testa com osciloscópio? É para isso que é para o osciloscópio. Certo? Somente placas em curto que? Não. Claro que nós estamos trabalhando com placas de smartphones, tensão baixa. Se eu quiser trabalhar com outras placas que têm interligação com a rede elétrica principalmente, tem que ter um cuidado muito grande com o osciloscópio, mas não é o nosso caso. Então, porque se você perceber, são 4 canais, mas os terras são comuns. Se eu quero medir um sinal elétrico, 110 e o de 12 e os E's terra em comum, eu posso fechar um curto-circuito. Então a gente tem que ter muito cuidado num backlight, por exemplo, para não aterrar um backlight no terra do backlight com terra da placa comum, porque os canais têm os negativos em comum. Olha para você ver, os INDs dos canais são comuns. O positivo não. Mas os terras são todos ligados. Então tem que ter cuidado, porque o GND é comum com todos os terras. Às vezes eu quero testar um circuito que não tem GND comum, quando eu encostei o GND de um lado do outro, o que eu estou fazendo? Fechando o curto. No nosso caso já é mais difícil, né? Só no circuito do backlight tem que ter atenção. Mas na eletrônica convencional tem que ter cuidado.
Então é difícil a gente estragar um osciloscópio com manutenção de smartphone, tá? Só se você fizer uma atrocidade, deixar cair, né? Ligar a tensão muito acima na rede elétrica com uma tensão muito baixa na entrada. Essa amplitude serve para isso. Por exemplo, o nível lógico na eletrônica hoje, 0 volts, nível lógico 1,8 volts. A gente trabalha com sinal muito baixo. Se eu colocar volts por divisão 1 volt, o que é volts por divisão? É a quantidade de quadradinho, qual que é o valor de cada quadradinho. Do 0 para cima vale 1 volt. Se eu colocar 1 volt por divisão, do 0 para baixo vale menos 1 volt. Se eu colocar volt por divisão 2, cada linha vale 2 volts. Aí eu tenho 2, 4, 6. Menos 2, menos 4, menos 6. Então, praticamente, eu vou trabalhar, na maioria dos sinais, com volts por divisão em 1 volt. Ou 2. Ou 500 milivolts. Então, eu vou trabalhar com sinais de baixa amplitude. Para mim exibir ele na tela. Se eu abaixar a amplitude, eu vou diminuir o sinal. Se eu diminuir o volts por divisão, eu aumento o sinal. Claro que eu não estou mexendo no circuito elétrico, mas eu tenho que ficar atento para não saturar o meu DSO. Mas na nossa placa não tem problema, a gente não trabalha com tensão alta. Então 1 volt por divisão, se eu medir um sinal de 1,8 volts, aqui tem 1 volt, aqui tem 2. Quanto que vai dar 1,8 volts? Aqui. Se aqui é 0. Eu falei que volts por divisão vale 1 volt. O que é o volt por divisão? É o ajuste de cada linha vertical. Que a gente está falando do volts por divisão, que é o nosso vertical, é o nosso eixo da amplitude. Se eu setei amplitude em 1 volt por divisão, 1 V-div. O que eu estou fazendo? O osciloscópio, eu vou definir cada linha como 1 volt. Acima do 0, 1, 2, abaixo, menos 1, menos 2. Se eu tenho uma forma de onda aqui, quantos volts tem essa forma de onda? 2 volts. 2 de pico a pico, muito bem. Tá entendendo? Porque a gente tem que entender que na nossa vida a gente foi acostumado a achar que negativo não vale nada. Mas o potencial é o mesmo. Claro, mas a gente aprendeu na escola que a gente só vê que é negativo quando você vê minha conta bancária. Está devendo, deve o banco menos 200 mil, 300 mil. A gente sabe, né? Ah, que o negativo existe, mas existe, né? E a gente está tudo no vermelho hoje em dia, não é verdade? Aí a gente vê, no negativo existe, mas na escola você aprende, não, negativo você despreza, mas eletrônica não é assim que funciona. A gente trabalha com cargas positivas e negativas, né? Movimento dessas cargas, inclusive, dos elétrons, né? Que são cargas negativas. Quando estão falando de bateria, circuito elétrico no cobre, né? São cargas negativas. Um vai empurrando o outro e vai deslocando. Como é que negativo não vale nada? Não é? Se a corrente vem do negativo. Aí muda, aí a cabeça complica mesmo, né? Ensinaram a gente errado, né? Aliás, não é que ensinaram errado, né? Ele falou para nós, professor, tem muito negativo ali. Ah, se eu arrancar um, não vai fazer falta. Cada um é específico. Exatamente. Você imagina como uma fazenda ali, né? Tem que irrigar várias culturas na fazenda. Se você perder um pé de negativo, não está irrigando ali naquela cultura de água. Aí aquela cultura ali é uma parte que você não viu agora, mas é uma parte de uma frequência que faltou quando o cara sai da cidade, ele não faz home, porque não tem tensão negativa ali. Porque o negativo tem que fechar o circuito. Os pads negativos são obrigatórios. Claro que os pads NC não, mas os negativos e os sinais são tão obrigatórios quanto o de sinal. Na verdade, são até mais importantes, né? Porque é por ali que fecha o circuito, né? Sem ele, o positivo não vale nada. Né? É verdade. E vice-versa. Trabalho. E vice-versa. Mas quando você mede um sinal, por exemplo, vamos supor que faltou um pé de negativo. Aí você pegou o osciloscópio e encostou no sinal positivo. Como o negativo do DSO é comum, vai ter o sinal ali, que não quer dizer que o CI vai funcionar, porque não tem o pé de ligação dele lá dentro. Você está usando o negativo de outra parte. Entendeu como é que também tem que ficar atento? Nesse caso, ele vai burlar ali e vai... Ele vai medir que o sinal está ali, mas se você tem um defeito num pad lá, dali não vai para frente a informação. Ah, eu sei. Aí você tira e vê que o pad está rompido. Aí é o negativo aqui está faltando. Aí não fecha o circuito, aí não tem saída de sinal também. Entra o sinal lógico, mas não sai, porque não tem o negativo. No osciloscópio eu vi que estava chegando. Na saída não tem nada. Não era nem o seu problema, era um pad negativo que não estava aterrando isso aí.
Tinha sinal de entrada, tinha alimentação, tinha o pulso de acionamento lógico do osciloscópio. Como faltava um terra, não tinha saída. Que a saída daquele pad era justamente no output, para liberar o transistor que chaveava a saída. Aí você não fez o negativo, perdeu tudo, né? Então, legal. Primeira função que nós vimos é o eixo vertical, que é a amplitude. Claro que a gente vai, o domínio do tempo, a gente não está alterando o sinal de origem. Só que tem um problema. Se eu fizer uma medida errada na minha sonda, ajustar ela de forma errada, por exemplo, se vocês perceberem, tem uma chave na sonda, vezes 1 e vezes 10, tá vendo aí? Essa chave é a atenuação. Você muda a atenuação aí. Muitas vezes, se você medir com a ponta na posição que não é necessária, que obrigatória, o sinal do osciloscópio mata o sinal de origem. Que tá lá, Por exemplo, vamos supor, eu vou medir um sinal de baixa sensibilidade, que é impedância, eu tenho que colocar uma sonda na impedância que não interfira no meu sinal. Se eu usar na opção vezes 1, quando eu conectar no sinal, a corrente não vai para o circuito, vem para o osciloscópio. Está com a impedância muito baixa. Aí eu meço o sinal, não está faltando o sinal de ativação aqui. Não, você está usando a escala errada, o sinal chegou, porém a corrente sempre quer o quê? O caminho mais fácil. Ela vai para onde? E não vai para o seu circuito. Você mata o sinal quando coloca a sonda. Então a gente tem que definir que, então peraí, então não é só comprar uma sonda. Além de medir um sinal elétrico, no domínio do tempo, trazer para a gente esse sinal, tem que saber como usa a sonda, como se conecta, porque ela tem atenuação vezes 1, ela não atenua nada. O sinal que entra sai. Vezes 10, ela atenua o sinal em 10 vezes. Então ela tem uma sensibilidade muito grande numa ponta, na opção vezes 1, e muito alta na outra ponta. Sinais de sensibilidade muito alta, eu coloco na opção vezes 10. Para mim não arrancar, eu não quero fazer um teste, eu não quero fazer uma biópsia. Vamos supor que está fazendo uma biópsia. O osciloscópio está fazendo uma biópsia, uma analogia, né? Eu quero tirar um pedaço daquele tumor que pode ser maligno ou benigno para mim analisar. Mas tem que ser uma amostra que tenha consistência para fazer uma biópsia e não quero também danificar, porque pode ser um tumor benigno. E se eu machucar ele, vira maligno. Então eu tenho que ter a dosagem certa. Se eu colocar a sonda numa posição vezes 1, por exemplo, quando eu encostar lá, faz um buraco muito grande, não vai medir nada, porque está na posição errada. Então não é só a amplitude, porque a posição vezes 1 vezes 10 interfere na amplitude. Por exemplo, se eu tiver na opção vezes 1 da sonda, tiver medindo 2 volts, vai ser essa forma de aqui, não vai? Um sinal alternado de 2 volts, pico a pico. Se a sonda tiver em vezes 10, quanto vai aparecer na tela aqui? 200 milivolts. Vai aparecer um sinal 10 vezes menor. Na mesma frequência, mas com amplitude 10 vezes menor. Então essa chavinha da sonda aí, ela atenua o sinal 10 vezes ou nenhuma vez. O que entra sai ou atenua 10 vezes. Isso a gente usa muitas vezes para sinais de baixa, alta sensibilidade. Você mede, o ato de você medir, você já matou o sinal. Aí você acha que ele está ruim. Um sinal de clock, por exemplo, de 38.4 MHz, a gente usa normalmente em vezes 10, para não ferrar o clock quando você conectar a ponta. Senão você mede lá, não vai ter clock, está sem clock. Não, é porque você está usando a sonda na posição. Então eu tenho que entender que essa opção vezes 1 vezes 10 muda também a amplitude. Não é só escolher 1 volt por divisão. Se eu quiser medir um sinal de 1 volt e aparecer 1 volt, a sonda tem que estar em quanto? Vezes 1. Se ela tiver em vezes 10 e eu tiver volts por divisão 1 e medir 1 volt, vai medir quanto aqui? 0,1 volt. Não é que meu sinal está com 0,1 na origem, vai chegar no meu osciloscópio 10 vezes menor, sem alterar a frequência. Não altera o que a gente quer ver, que é a frequência. Então ficou claro? Eixo vertical. Então vamos lá ver a amplitude. A amplitude está ligada também ao canal, se a chave da sonda vezes 1, o sinal vezes 1 é o quê? 1 vezes 1 é 1. Entrou 1 volt, sai 1 volt. Vezes 10, entrou 1, divide por 10. Atenção, sem mudar a frequência. Legal. Beleza. Alguma dúvida nisso aí? Outro ajuste, outra letra muito importante do osciloscópio, é o ajuste horizontal. É o XX. É a frequência
das ondas que ele vai exibir no screen. Já é o eixo assim agora. A amplitude, vertical. O horizontal, assim. É a quantidade de ciclos que você quer exibir no screen dele. Então, o ajuste horizontal também tem um menu. Se você perceber, tem um contorno no painel do seu osciloscópio aí, com horizontal, com a letra H. Veja aí para vocês verem aí, ó. Estão vendo aí H? Tudo isso aí, ó, se refere a ajuste do horizontal. Aí, ó, olha lá. Horizontal, tudo aqui, ó, são ajustes horizontais. A gente vai colocar uma forma de onda aí agora e a gente vai ver. Vamos conectar a sonda no calibrador. O osciloscópio tem uma... O osciloscópio, galera, a primeira vez que você vai usar ele, durante o mês, tá? É importante fazer essa calibração, pelo menos mensalmente. Não só da sonda, mas o próprio osciloscópio tem uma calibração, de acordo com as condições de temperatura e pressão do seu local. Se você alterar muito isso, tem que calibrar o próprio osciloscópio. A sonda tem uma forma de calibrar ela e verificar se ela está calibrada. Se você perceber do lado direito dele aí, ó, você já tá no esquema aí, ó. Do lado direito dele, tem duas conexões metálicas. E está escrito aí, ó, 1 kHz. Olha o que está escrito aí. 1000 Hz. Tem escrito aí, não tem não? 1000 Hz, 1 volt, pico a pico ou não? Olha aí. Tem escrito aí perto desse contato metálico aí ou não? Pois é, normalmente ele tem 1 kHz, 5 volts de pico a pico. Esse contato metálico aí tem um gerador de frequência de onda quadrada aí dentro do osciloscópio. Serve para quê? Ele gera uma onda quadrada que você tem que enxergar ela no osciloscópio. Se ela estiver perfeita, ele está, e com a frequência certa, e com a forma de onda plotada certa, ele está legal. Vamos setar volts por divisão, 1 volt por divisão. Todo mundo aí, ó, vai no ajuste Y vertical, coloca 1 volt. Do lado esquerdo inferior aparece lá, ó, 1 volt. Aí, ó, 1 volt. Coloca aqui 1 volt. Roda aqui, ó, para ficar 1 volt. Isso, mas você tem que estar com a sua ponta. Quero que você coloque 1 volt para mim. E a sonda vezes 10. Põe a sonda vezes 10. Coloca 1 volt por divisão. Isso. Agora tira. Nem aparece, né? 1 microsegundo. Não. Olha só, esse osciloscópio Rigol, galera, olha só, tem um detalhe aqui, ó. Os osciloscópios Rigol, pessoal, por favor, presta atenção aqui. O osciloscópio Rigol, ele tem uma função nele chamada razão. Não são todos que têm essa opção razão, não, tá? Normalmente, quando você liga ele está com razão vezes 10. Ele tem um multiplicador por 10 dentro dele. Então, essa razão a gente vai colocar tudo em vezes 1. Vou mostrar o que é isso. Ele está multiplicando por 10 eletronicamente. Então, eu estou entrando com 1 volt, ele está mudando a razão da medida. Então, aqui, ó. Por isso que eu não estou medindo nada. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Razão vezes 1. Olha só. Razão. Olha lá. Ó. Eu venho aqui, ó, clico no menu aqui, ó. Menu. Canal 1. Olha lá. Ó. Razão vezes 10. Tem que estar vezes 1. Você clica em cima e coloca vezes 1. Tá? Olha aqui, ó. Clica no menu, no canal 1 aqui, ó. Aí vem o menu dele, ó. Razão vezes 1, bacana. Você não apareceu nada ainda não, né? Razão. Viu lá como é que tá vezes 10? Não estava medindo nada. Aí você ajusta aqui, coloca vezes 1. Ele multiplica por 10 internamente. Aí, ó, vezes 1. Beleza. Agora não mediu nada ainda, né? Vamos ver. Tem uma coisa errada aqui. Pera aí. Ó, já descobri que tem uma coisa errada aqui. Parece que é essa sonda. Vamos ver. O terra ali embaixo. O terra, na verdade, já estão até ligados, sabe? Mas vai ficar um negócio bonitinho. Agora apareceu aí. Beleza. Conecta aqui agora e você vai apertar alto. Conecta lá no negativo lá. Conecta e aperta a botão alto aqui, ó. Agora, isso. O alto vai ser só para isso no nosso treinamento. Isso. Ó. Vai aparecer um sinal quadrado aí, ó. Beleza. Aguenta aí. Conectou e apertou alto. Encosta aqui no positivo e aperta a opção alto. Tá ligado? Olha, aperta o alto lá para mim. Alto. Isso. Tá ligado. Agora espera ele trabalhar. O ajuste alto a gente vai usar só para calibrar, tá? Isso, beleza. Eu vou explicar como é que é. Isso, beleza, ó. Viu como é que já melhorou a amplitude? Tá bacana a amplitude do sinal para analisar?
Esse sinal tem que ser uma onda quadrada perfeita. Olha aqui, ó. Tem que ser uma onda quadrada perfeita, ó. Ó. Tem que ser quadrada perfeita com 1 kHz de frequência. Se você perceber aí, tem a exibição de frequência no display aí, ó. Se ele não estiver exibindo, você vem aqui, ó. Measure. Aqui, ó. Frequência. Já aparece aqui, ó. Frequência. Vai medir aqui, ó, 1 kHz. Vamos ativar aqui, ó. Apareceu 1 kHz aí? Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Measure, que é medir, tá? Medir, ó. Measure. E frequência aqui, ó. Clicou aqui, ó. Do ciclo. Mostra o valor da frequência. Power. Não é? 1 MHz. Coloca naquela, né? Vertical. Fica mais fácil que você não tá segurando. Tá rodando. Pode ser que o Hulk não seja dele. Período, frequência aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, 1 kHz, certinho. O Hulk não deve ser dele, por isso que não tá. Eu até troquei aqui pra ver. Encosta lá. Vou mostrar pra você enquanto você mexe. Vai lá, mede lá. Não, tá com o meu contato aqui, ó. Aqui, no BNC. ó. Aí pega outra sonda lá. Eu tenho outra que já tô com ela aqui já. Tá preparado? Tira essa aí. Ah, já tô com ela preparada. Ah, bacana, ó. A gente aprendeu algumas coisas aí. O que a gente está fazendo? A gente está verificando se a nossa sonda está calibrada. E se o nosso osciloscópio também está calibrado. Primeiro, apareceu uma forma de onda quadrada? Não, está meio retangular, porque é só você ajustar a amplitude. Roda o volts por divisão para ficar quadrado. Aí, ó, volts até que fique quadrado. Aqui, ó. Aí, ó, já ficou quadrado, tá vendo? Você manipula isso, tá vendo? Você tem que manipular como... Você tem que falar para ele. Aí, ó, está quadrado. Volts por divisão. Aí, ó, está quadrado. Né? Aí, ó, roda o volts por divisão para ficar quadrado. Não é um sinal quadrado? Né? Agora, para a gente colocar ele no eixo zero, você vem aqui, ó, position, no mesmo lugar, position. Coloca ele no zero, que é o eixo central, entendeu? Position. Em position aqui, ó, você coloca ele para exibir sempre no eixo zero. Que é 0, 1, 0, 1 aqui, ó. 0, 1, 0, 1, tá vendo? Position, isso. Vocês já estão ficando... Aí, ó. O que o pessoal ensina no treinamento é usar essa tecla alta. A gente só usa essa tecla alta para calibrar a sonda, porque isso não é recomendado para o uso avançado do osciloscópio. Você tem que aprender a fazer tudo no modo old school, que é amplitude, position, o eixo horizontal. Ah, eixo horizontal. Agora vamos rodar o knob do horizontal. Vai mudar a frequência de exibição do sinal. Olha para você ver. Ou fica menor ou fica maior. Muda a base de tempo. Roda horizontal para você ver. Aí, ó. Viu? Porque, na verdade, a gente não enxergaria esse sinal. Ele está trazendo para o seu domínio do tempo isso. Entendeu? Ah, então eu aprendi agora, ó. O vertical, a amplitude, horizontal, para mim decompor uma forma de onda e analisá-la. Muito bom. Alguma dúvida aí? Não, tá tranquilo. Tranquilo? horizontal tem um osciloscópio que chama tempo por divisão. Isso aí. Você pode ver que a base de tempo muda. Quando você roda aqui, ó, e muda os milissegundos aqui, ó. Roda aí pra você ver. Vai mudar aqui em cima aí, ó. Roda aí. 100 micro, 50 micro, viu aí, ó? Em cima muda, tá vendo? Caramba, então, legal. Todos os osciloscópios de vocês apresentam sinais quadrados? Tem algum desvio nesses sinais aí? Que dá para corrigir. A sonda tem um local para calibrar e ficar quadrado certinho. Olha aqui, ó. Na sonda, tem um local que você coloca uma chave plástica e ajusta para que ela fique retangular. O seu estava meio estranho, que eu tinha percebido antes. Precisava dar uma ajustada, deixa eu ver. Acho que era essa sonda aí. Ah, era a sonda. Viu como é que ele estava? Porque aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma chavinha, tá vendo aqui, ó? Vê esse buraquinho aqui? Você coloca uma chave plástica aqui que vem na sonda e você ajusta o sinal. Olha aqui, ó. Viu aqui que tem uma chavinha aqui? Viu aqui um buraquinho aqui? Quando você vai medir uma forma de onda quadrada que está aí, e ela fica com anomalias, com overshooting para cima aqui, por exemplo, aqui, ó, indicando assim, ó, por exemplo, é uma quina que não era para ser, né? Você faz a compensação rodando esse trimmerzinho aí. Telhadinho de uma área.
Daí você roda aí para ficar 100%. Então isso é bom fazer uma vez por mês. Quando você compra uma sonda nova, né? Uma vez por mês. Tem chave de fenda, viu? A chave de fenda não pode ser porque ela é metal, né? Seu dedo, então já vem. Até a chavinha no Vem a chavinha no próprio osciloscópio. Com aquela chavinha para isso, que ela é plástica, tá? Se alterar o clima, né? Temperatura. Condição de temperatura e pressão, se variar muito, aí tem uma calibração do circuito. Ele vai enxergar a umidade e temperatura, ele faz um auto calibration. No menu dele tem isso aí. Demora mais ou menos meia hora para fazer isso. É bom quando você comprar um osciloscópio novo, fazer essa configuração, redefinir padrão de fábrica completo, que ele vai não só redefinir e resetar, mas ele vai se autocalibrar, que é a autocalibração. No menu dele tem isso aí. Tem esse curso em EAD? Tem esse curso em AD. Tem sim. Não, tem esse curso em AD, sim. Ele é bem legal, é bem... Para fazer o nível 4, Tem. tem esse 3 mil. Não, o 4 tem que... Então, legal. Então, a gente aprendeu revisando, ó, amplitude, o eixo YY, que é o vertical, o horizontal, que é o tempo. Legal. E agora, vamos começar a implementar funções avançadas. Por exemplo, clique em Stop, por favor, na tela aí. Em cima tem uma opção chamada Stop. Stop. Vai acender vermelho aí, ó. Acendeu o vermelho aí? Agora pode desconectar a ponta. O que ele fez? Ele armazenou para mim a forma de onda. Ah, então bacana, né? Porque eu estou no sofrimento lá na bancada, medindo um cristal oscilador, um barramento lógico na CPU. Se eu vacilar ali, eu fecho um curto. Mediu, apareceu, stop, tira a placa. O teste é quente, não dá para brincar, não dá para errar. Mediu o sinal, apareceu, congela. Aí você deixa a placa quietinha e vai analisar o sinal. Ah, então agora que eu armazenei o sinal, viu por que o gigasamples é importante? Quanto mais gigasamples, mais armazena igual ao sinal. E agora eu posso fazer a mesma coisa, eu posso continuar mudando o vertical e horizontal, rodem para vocês verem. Você muda o sinal, olha lá, tá vendo? Então você consegue analisar o sinal mesmo com ele parado. Viu? Você consegue no horizontal analisar ele lá, ó, tá vendo? E ver o tempo que ele fica, olha lá, vê essas, tá vendo? É, porque na verdade ele não é 100% quadrado. Quando você consegue decompor, você consegue ver essa transição aí. É igual uma foto, né? Numa impressão que você vê aqui, ó. Essa folha impressa aqui, ó. Você está dando zoom no sinal aí. Se você der o zoom, a imagem é cheia de quadradinhos. Não são redondas isso aqui. É a mesma analogia, entendeu? Você está decompondo aí você vê, peraí, então não é quadrado, olha lá. Decompondo para vocês verem, você vê que não é onda, não é quadrado 100%. Olha lá, ele tem a curva. Aqui é o RC lá, olha lá a curva lá. Tá vendo? Onde é que você falou que tem que ficar com 0 aqui? Esse eixo imaginário central aqui é positivo, você coloca ele no 0. Aí, ó, positivo. Esse aqui é o eixo imaginário. No centro do screen aqui, ó, olha essa imagem aqui, pega a imagem aqui pra vocês verem a folha aqui, ó. Peguem a folha. Esse eixo central aqui é o eixo 0. Então você parte a análise por aí. Então o positivo você coloca sempre, quando for um sinal digital, começando aí no 0. Você tem a noção, o quadrante está sempre a mesma quantidade, tanto para cima quanto para baixo. Exatamente. Então, legal, aprendendo. Agora eu vou ensinar outra função avançada chamada cursor. Então a gente está aprendendo aqui a fazer alguns pontos. A gente vai fazer uma prática, mas eu quero passar primeiro uma teoria de como o produto funciona. Quer dizer que a gente pode colocar aí cursores no sinal. O que são esses cursores? Eu posso colocar são marcadores. E eu posso marcar aqui, deslizar essas marcações e medir o tempo aqui, ó, em milissegundos, por exemplo. Se eu quiser analisar uma resposta, demora tantos milissegundos para passar um bit 0 para 1. Então eu consigo fazer esses testes com cursores. Então quer dizer que o osciloscópio não só armazena a imagem estática. Eu posso salvar isso na memória dele. Eu posso gravar essa memória, essa forma de onda na memória e comparar com outra placa, por exemplo. Esses 500 microsegundos aqui é isso que você está falando? É horizontal. Eu posso medir esse período, posso medir o período, que é o tempo que demora para sair do 0 para ir até 1 para completar um ciclo. Então eu posso medir esses períodos de tempo aí, com os cursores. Tanto no eixo horizontal, quanto no eixo vertical. Então vocês vão perceber na opção aí chamada cursor. Tem a opção chamada aí cursor. Clica na tecla cursor. Eu não sei o que você ativou aí não, viu? Essa aí você ativou o zoom, o que você fez aí? Não sei. Dá um stop aí, mede de novo. Mede lá de novo. Mede de novo e trava. Você fez uma função que eu nunca tinha visto. Aí, ó, pronto, pode tirar. Agora vamos de novo. Ele apareceu ele conseguiu colorir, parece que foi um bug que deu nele, sabe?
Quando você ativa o cursor, perceba que apareceu umas barras aí. Então, por exemplo, o que eu quero que vocês façam? Quando você clica em cursor, você vem nesse joystick aqui, ó, e roda, você marca ele movimenta. Quer ver? Deixa eu ver. Alto, manual. Coloca o manual aqui, ó. Você vai clicar em cursor, vai ter um submenuzinho aqui, ó. Você clica, manual aqui, ó. Manual e aperta no meio, manual. Ele muda para manual, ó. Aí você vai controlar ele, ó. Ó. Manual, aí você roda ele aqui, você anda com ele. Eu quero medir o período do sinal. Sai do zero. Começou aqui o sinal 0. Apertei o botãozinho, muda o outro lá, viu? Eu quero medir um ciclo, ó. Isso aqui é um ciclo. Aí você vê certo. Aqui é um ciclo completo. Eu vejo certinho lá. Aparece tudo aqui pra mim, ó. O período, tudo. Rampa de subida e descida, tá vendo? Pô, vocês já estão sabendo tudo, cara. Ó, presta atenção. O ciclo começa aqui. O ciclo começa, por exemplo, o ciclo começa aqui, ó. Ou começou aqui em cima aqui e termina aqui, ó. Ó, começa aqui e termina aqui. Você está começando a analisar por aqui. Você tem que começar por aqui, ó. Até um completo. Isso aqui é um ciclo, ó. Entendeu? O seu também, mesma coisa. Está fazendo errado. Olha lá, ó. Começa aqui, ó. Aqui começou o sinal. Aperta o botãozinho, outro movimento. Termina aqui, ó. Aqui é um ciclo. Viu? Mesmo período, 50%. Nível alto com nível baixo. Calma, vamos fazer isso. Roda ele aqui para ficar maior. Deixa eu medir um só. Você pode usar a amplitude. Você pode pegar tanto na amplitude quanto na. E os números vão mudando aqui, tá vendo aqui, ó? E vão aparecendo valores aí, ó. Quer dizer, então, que eu estou manipulando aí a forma de ver os elétrons. Eu consigo medir o tempo que o elétron fica nível 0, fica nível alto, a amplitude em milissegundos, e escreve do lado esquerdo no menu superior esse tempo, olha lá. Do A para o X é tantos milissegundos, a frequência, caramba! Então, por exemplo, para que serve essa função cursor? Eu quero analisar um sinal lógico, um barramento de dados, um reset. Eu consigo medir o tempo que esse sinal acontece no padrão. É muito interessante, não é isso? Hã? Isso aí.